Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 10ª aula ao vivo da quarta-feira. Já chegamos no número 10, mas recém a gente está engatinhando. Quando a gente chegar lá na aula número 100, a gente começa a comemorar os primeiros passos. E essa nossa aula ao vivo de quarta-feira, que sempre acontece às 5h57 no YouTube, e depois ela é postada nas outras redes sociais, certo? E a gente tem aula sempre, quarta, 5h57 e sexta-feira, às 11 horas da manhã. Nessa aula de hoje, que vai durar entre aproximadamente 30 a 40 minutos, e tu vai eliminar todas as distrações agora, tirar as notificações do celular, focar aqui comigo nesse período para realmente aproveitar esse conteúdo e começar a aplicar na tua vida hoje, a gente vai falar sobre a grande diferença que faz com que a grande diferença entre ganhar dinheiro e ganhar muito dinheiro investindo. Existe um ponto chave nisso aí. Qual é essa grande diferença? É isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou expor os motivos pelos quais tu não deve terceirizar os teus investimentos. Tu não deve terceirizar as decisões sobre o teu dinheiro, né? Então, tem um negócio que não entra, realmente assim, não entra na minha cabeça, que a maioria das pessoas, a grande maioria, mais de 90% das pessoas, o que elas fazem? Elas trabalham muito, trabalham durante 1/3 da vida, pelo menos, na média as pessoas trabalham 8 horas por dia, né? Então trabalham 1/3 da vida para ganhar dinheiro. E elas vão lá, trabalham suado, dedicam várias horas para isso, só que na hora de ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, a maioria das pessoas não dedica nem 10 minutos por dia para isso, para aprender a como fazer isso. A gente prefere ficar gastando tempo para gerar dinheiro, gastando tempo para gerar dinheiro, gastando tempo para gerar dinheiro. Sendo que existem alternativas, existem maneiras de eu conseguir ganhar dinheiro sem perder tempo. Ganhar dinheiro dormindo, que eu falo. É a tal da renda passiva, que é realmente a busca de todo investidor, é ter a renda passiva, ou seja, eu investir meu dinheiro lá e fazer com que esse dinheiro trabalhe para mim, de forma que eu não precise, eu não necessite trabalhar por esse dinheiro. Mas tem gente que prefere, fazer o quê, né? E como assim que prefere? Existem centenas de bilhões de reais hoje investidos em fundos de investimento que perdem para a poupança de forma consistente há vários anos. Vou repetir, talvez você não acredite, mas existem centenas de bilhões de reais hoje investidos em fundos de investimento que perdem para a poupança de forma consistente e recorrente. Principalmente aqueles fundos dos grandes bancos. Não quero marcar uma guerra aqui, nada disso. Eu só preciso falar a verdade, eu não posso esconder a verdade de ti. Isso aí eu realmente não posso fazer. E, por exemplo, esses dias, 1 a 2 semanas atrás, eu fui ver, acabei caindo, estava pesquisando alguns fundos de investimento e acabei caindo num fundo de um grande banco aqui do Brasil, onde tem 52 bilhões de reais investidos. E esse fundo ele cobra uma taxa de administração, que é uma taxa que o investidor tem que pagar ao ano para poder investir naquele fundo, de 4% de todo o valor investido, certo? Só que esse fundo, ele só investe em Tesouro Selic, ele só investe no tipo de título público mais seguro que existe no nosso país. E ele tem a rentabilidade do CDI, 100% do CDI, certo? E qual é a rentabilidade de 100% do CDI hoje? É 5,9%. Então, vamos pensar, qual é a rentabilidade real? Qual é a rentabilidade, nem real, né? Qual é a rentabilidade nominal, qual é a rentabilidade total desse fundo aí? Se ele rende 5,9% e 4% o investidor tem que pagar como taxa de administração, 5,9 menos 4, esse fundo rende, na verdade, 1,9% ao ano. Se eu for encontrar a rentabilidade real, que é o que rende acima da inflação, vai ser uma rentabilidade negativa, eu vou estar perdendo dinheiro mesmo estando investindo. Aí eu começo a pensar, se eu investisse o meu dinheiro na poupança, será que não seria melhor? Sim, tu teria mais do que o dobro da rentabilidade desse fundo. E é 1,9% sem descontar o imposto de renda. Quando eu invisto em fundo de investimento, eu sempre tenho que pagar imposto de renda. Então, olha o absurdo. Só nesse fundo, em um fundo de um grande banco, tem 52 bilhões de reais investidos. É muito, muito dinheiro, é muita riqueza que deixa de ser construída por causa disso. Vou colocar a culpa no fundo, no banco, que cobra altas taxas? Não, poxa, não vou ficar culpando o outro. Agora, eu tenho que assumir a responsabilidade de eu realmente conhecer, eu investir em conhecimento, certo? Para eu tomar as melhores decisões possíveis para mim. Porque quem é a única pessoa interessada em fazer eu ganhar dinheiro? Sou eu mesmo.
Não tem outra pessoa. A única pessoa interessada em fazer eu ganhar dinheiro sou eu mesmo. Se eu delegar essa decisão para outra pessoa, ela vai estar interessada em ganhar o dinheiro dela. E talvez a forma com que essa pessoa, para quem tu delegou essa decisão, ganha dinheiro, vai contra aquela maneira com que tu ganha mais dinheiro. Então tu não pode correr esse risco. Por isso tu precisa ter conhecimento. Conhecimento é poder. Se tu tem conhecimento, tu consegue ter maiores resultados. Não adianta a gente tirar o corpo mole e dizer, ah, não, mas isso é muito difícil. Não é difícil, eu vou te mostrar por que não é difícil investir de forma extremamente rentável. Sabe por quê? A gente estava falando de fundos de investimento agora, né? Só que tem um dado que poucas pessoas sabem. Mais de 80% dos gestores profissionais não conseguem ultrapassar a rentabilidade média do mercado. A grande maioria dos fundos de investimento em ações, a grande maioria dos fundos de investimento multimercados, a grande maioria dos fundos de investimento de renda fixa não consegue ultrapassar a rentabilidade média do mercado. Mas por que será que acontece isso? Será que os gestores são todos ruins? Não, na verdade não é bem assim. Existem gestores ruins e bons. Existem médicos ruins e bons. Existem dentistas ruins e bons. Existe gente boa e ruim em qualquer profissão, mas não é por causa disso. A maioria dos gestores não consegue ter rentabilidades acima da média justamente porque existem muitos benefícios para o investidor pessoa física, para a gente investir nosso próprio dinheiro. E poucos benefícios, poucos lados positivos para um gestor profissional pegar um monte de dinheiro de um fundo e investir aquele dinheiro lá. E eu vou enumerar alguns casos aqui para ficar bem mais claro, bem mais tranquilo, limpo na tua mente para tu entender por que isso realmente funciona, certo? Em primeiro lugar, os fundos de investimento, quando eu terceirizo, quando eu falo terceirizo meus investimentos, quer dizer que eu invisto através de fundos de investimento. Quando eu terceirizo ao quadrado, que eu chamo, eu terceirizo a decisão, inclusive, de em qual fundo de investimento eu vou investir. Quando eu delego essa decisão para um assessor de investimentos, para um gerente de conta num banco. Aí eu estou terceirizando ao quadrado. Eu terceirizo meu dinheiro e terceirizo, inclusive, a decisão. Esse é o pior dos casos. Agora eu vou enquadrar aqui na situação de tu simplesmente estar só terceirizando os teus investimentos, está investindo no fundo de investimento, certo? Os fundos de investimento, por mais que quem pegue o dinheiro dos investidores num fundo seja um gestor profissional, alguém qualificado, que estudou mais tempo no mercado financeiro, que tem conhecimento talvez de técnicas que tu não tem conhecimento, que eu não tenho conhecimento, o que acontece? Eles precisam percorrer resultados de curto prazo. Eles precisam percorrer resultados de curto prazo. Porque, querendo ou não, eles estão sempre vendendo o fundo de investimento. Então, qual é o critério que a gente analisa, qualquer pessoa, quando vai analisar um fundo de investimento para investir, qual a primeira coisa que a gente olha? Qual foi a rentabilidade dos últimos 12 meses? Qual foi a rentabilidade do último mês? Qual foi a rentabilidade dos últimos 24, 36 meses? Ou seja, ele precisa ter resultados consistentes no curto prazo. Tá bom, Vinícius, mas isso é ótimo, quer dizer que ele tem resultado. Não é bem assim. Por quê? Pensa comigo. Em alguns momentos, um gestor profissional ele vai tomar uma decisão que é boa para o curto prazo, que pode ser péssima para o longo prazo. Por exemplo, se uma ação está caindo na carteira, ele tem uma ação lá na carteira dele de investimentos e uma ação está caindo, certo? É hora de comprar essa ação ou vender, se a empresa continua boa aos olhos dele. Talvez seja a hora de comprar. Mas, como ele está tendo muita pressão e está caindo muito, ele está tendo uma rentabilidade muito negativa, o que ele vai ser forçado a fazer para ele não perder cliente? Ele vai ter que se desfazer daquela ação. Por mais que talvez fosse interessante comprar, só que ele não sabe até onde vai cair. Para o longo prazo, talvez fosse interessante comprar mais, porque agora ela caiu. É uma empresa boa a um preço mais baixo. Só que ele tem que vender para estancar aquela sangria, para ele não estragar aquela performance. Porque a gente analisa os últimos 6 meses, os últimos 12 meses, o último trimestre, então ele precisa mostrar resultados a curto prazo. Isso faz com que ele tenha um resultado minimamente bom no curto prazo, só que fere todo o resultado que pode ser muito mais positivo, muito maior no longo prazo. Então ele toma decisões que fazem ele ganhar dinheiro no curto, ganhar pouco dinheiro no curto, enquanto ele poderia tomar decisões para ganhar mais dinheiro no longo, só que se ele fizer isso, ele vai perder cliente. E se ele perder cliente, ele deixa de ganhar dinheiro. Lembra a questão do conflito de interesse? O jeito que ele ganha dinheiro é quanto mais dinheiro está investido no fundo, mais dinheiro ele ganha. Certo? Então ele não vai querer que as pessoas saquem. Ele vai estar sempre no meio do jogo ali. Eu preciso de muito cliente, uma rentabilidade ok para ninguém ir embora. É só isso, certo? Então esse é o primeiro ponto. Primeiro motivo pelo qual tu não deve terceirizar os teus investimentos. O segundo ponto é que
Fundos de investimento, fundos multimercados, que são aqueles fundos que investem em renda fixa, renda variável, títulos públicos, investem em ações, investem em juros, investem em várias alternativas diferentes, por isso que o nome é multimercados, em vários mercados diferentes. Assim como esses fundos, como os fundos de investimento em ações, a maioria deles só investe em empresas grandes. A gente tem hoje cerca de 400 empresas na Bolsa de Valores, certo? De capital aberto que a gente pode investir, cerca de 400 empresas. Mas um gestor profissional, quando ele gere um fundo grande, o que acontece? Dessas 400 e poucas empresas que ele tinha para investir, ele vai se limitar a umas 20, 30. Isso por quê? Porque fundos grandes, que é bem comum, eu acabei de ter falado de um fundo que tem 52 bilhões de reais sob custódia. Tem outros fundos, grandes fundos, vários fundos, têm mais de 10 bilhões de reais sob custódia. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem um fundo um fundo de ações que tenha 10 bilhões de reais para diversificar e investir em várias ações para dar rentabilidade para os investidores, certo? E eu vou pegar um exemplo aqui da Vulcabras. Que empresa é essa? Vulcabras. Vulcabras é a VULC3, VULC3. Ela é responsável, ela está por trás das marcas aí como a Azaleia, Olímpicos e a Under Armour. Acho que agora fica mais fácil de entender. Por Vulcabras, eu quando olhei a primeira vez a Vulcabras, eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas aí quando a gente ouve Azaleia, Olímpicos, Under Armour, a gente já começa a realmente entender que empresa é essa, a empresa que está por trás dessas marcas. Essa empresa hoje na Bolsa, ela está valendo, ela tem um valor de mercado de 1,8 bilhão de reais, 1,8 bilhão de reais. Aí pensa comigo, o fundo ele tem 10 bilhões de reais. Se ele quiser pegar e investir 10% do fundo nessa empresa, isso quer dizer que ele está diversificando bem, né? Porque se ele colocar 10% do fundo em cada empresa, ele vai ter um portfólio com 10 ações, já está uma diversificação ok, tá? E aí, só que o que acontece? Se ele definir investir 10% do valor que ele tem no fundo nessa empresa, ele vai ter que comprar mais da metade da empresa. Isso vai gerar um transtorno burocrático gigantesco. Ele vai ter que assumir o controle da empresa, se ele quiser comprar, certo? Ele vai ter que comprar muitas ações, isso vai fazer com que o preço se eleve muito e o preço médio de compra dele fique extremamente alto, porque ele está comprando mais da metade da empresa. Então, obviamente, esse fundo ele não vai investir nessa empresa está fora das possibilidades dele. E essa é uma empresa menor, empresas menores tendem a crescer mais, né? Empresas maiores, com maiores barreiras à entrada, empresas mais consolidadas, essas que a gente mais conhece por aí, como Itaú, por exemplo, esses grandes bancos, os grandes bancos, eles tendem a crescer menos, porque eles já são empresas grandes. Imagina, se o Itaú dobrar o tamanho dele, ele vai ficar maior que o PIB do Brasil, né? Então não tem como. Agora a Vulcabras pode crescer 10 vezes, por exemplo. Outros exemplos, por exemplo, que eu dei uma analisada. A Elbor é uma empresa de construção civil, ela vale 1,2 bilhões na bolsa, certo? A Valid, que é uma empresa de tecnologia, vale apenas 900 milhões na bolsa. Então, se o gestor desse fundo, com 10 bilhões de reais na mão, quisesse investir na Valid, ele não conseguiria, porque 1 bilhão é maior que 900 milhões, ele compraria toda a empresa e sobraria dinheiro ainda. Então, essas empresas que talvez sejam interessantes porque vão crescer mais no longo prazo, não necessariamente vão, mas tendem a crescer mais no longo prazo, está fora do escantilhão. E aí eles ficam extremamente limitados para investir. Eles investem só em 20 ou 30 ações e eles têm que dar um jeito de conseguir gerar rentabilidade com aquelas 20 a 30. Por isso que eles têm um retorno menor do que a média do mercado, porque eles ficam extremamente atados, eles ficam extremamente limitados no número de ações que eles conseguem investir. E tu pode estar pensando assim, beleza, Vinícius, eu entendi, vai render um pouco menos, tudo bem, mas eu tenho mais alguma outra desvantagem, né? Eu entendo que vai render menos, mas tem alguma outra desvantagem? Te digo que sim, tem várias outras desvantagens e eu vou começar a enumerar, a relacionar algumas delas aqui para ti agora. A primeira desvantagem é em relação a taxas e impostos, né? Porque quando a gente investe num fundo de investimento, a gente sempre tem que pagar a taxa de administração. O que é a taxa de administração? É um percentual do valor que eu estou investindo que eu pago. Isso é tudo automático, gente. A gente não precisa fazer nada. No momento que eu invisto no fundo, essa taxa é debitada automaticamente. Essa e todas as outras, tá? Essa taxa de administração é um valor, um percentual, geralmente é 2% do valor que eu investi, certo? Que é uma forma de pagamento para o gestor fazer esse trabalho de gerir o dinheiro. Então eu tenho essa taxa aí de 2% ao ano.
Tem mais a taxa de performance, que os fundos multimercados e os fundos de ações, eles também cobram. O que é essa taxa de performance? Geralmente ela está na casa de 20% ao ano. Mas calma aí que não é uma taxa ruim. Essa taxa é uma ótima taxa para se pagar se porventura tu decidir investir através de fundos de investimento, tá tudo bem, tudo certo. Essa taxa de performance é o seguinte, um fundo de ações, ele tem como indicador, como rentabilidade média do mercado, como indicador que ele precisa ultrapassar o índice Bovespa, que é o índice que registra a variação de preços das 67 ações de maior valor de mercado e maior volume de negociação da nossa Bolsa de Valores. Então vai pegar as maiores empresas, Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale, vai pegar realmente essas maiores empresas, esse índice. Se o gestor do fundo conseguir ultrapassar a rentabilidade média do mercado, esse tanto que ultrapassar, 20% fica para ele, 80% fica para o investidor. Então digamos que durante o ano de 2019, esse gestor ele conseguiu rentabilizar a carteira do fundo de investimento em 15%. E o índice Bovespa subiu 10%. Tem uma diferença aí, ele conseguiu render 5% a mais do que o índice Bovespa, do que a rentabilidade média do mercado. Então o que ele vai fazer? 4% desses 5% fica para o investidor e 1% fica para o gestor, como uma forma de remuneração para ele, por ele ter conseguido uma rentabilidade acima da média do mercado. E essa é uma taxa boa de pagar. Quanto mais eu pagar essa taxa, mais dinheiro eu estou ganhando acima da média do mercado. Então, isso é positivo. Mas, mesmo assim, é uma taxa desnecessária, que eu preciso pagar só por eu terceirizar esse meu investimento. E, além disso, tem a cobrança do Come Cotas. O Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda que a gente tem que pagar em fundos de renda fixa, em fundos multimercados e em fundos de ações. Em fundos cambiais, que é aqueles que a gente investe em moedas, como investimento em dólar através de fundos, investimento em euro através de fundos. Não vamos entrar especificamente nisso agora. Fundos de ações são as únicas exceções onde não é cobrado o Come Cotas. E o que é esse tal de Come Cotas? É uma antecipação do imposto de renda. No dia 1º de maio e no dia 1º de novembro de cada ano, justamente aquele meu dinheiro que tá investido no fundo, uma parte dele é comida, é corroída, porque eu tenho que pagar a cada 6 meses imposto de renda. De forma que se eu investisse o meu próprio dinheiro por conta própria, eu nunca precisaria pagar imposto de renda, certo? E se mesmo assim eu fizesse burrada a ponto de ter que pagar imposto de renda, eu conseguiria pagar imposto de renda só lá no momento que eu vendo meus investimentos, no momento que eu me desfaço dos meus investimentos, e não de 6 em 6 meses. O fato de o Come Cotas agir, ou seja, de o meu dinheiro ele ser abocanhado a cada 6 meses, faz com que o poder dos juros compostos seja muito menor. Como assim o poder dos juros compostos? Pensa comigo, se eu tenho R$100 investidos rendendo 1% ao mês, só para ficar claro, ficar fácil o exemplo aqui. Se eu estar rendendo 1% ao mês, o que acontece? O meus R$100 no mês 0, no dia que eu comecei a investir, viram R$101 no mês 1, certo? No início do mês 1. Depois, lá do mês 1 para o mês 2, o meu rendimento não vai ser de R$1 mais, vai ser de R$1,01, porque agora tem um valor maior investido. Antes tinha 100, agora tem 101. Então 1% de 101 vira R$1,01. Depois, para o outro mês, o rendimento não vai ser de R$1 nem de R$1,01, vai ser de R$1,02. Aí tu joga isso para um período de tempo longo, certo? Quanto maior o valor que tu tem investido, mais rentabilidade tu tem no fim das contas. Por isso que a gente sempre fala, por isso que as pessoas em geral sempre falam, o primeiro milhão é mais difícil, porque depois que tu atinge o primeiro milhão, isso começa a se multiplicar, não o mesmo percentual, só que é um percentual que está se multiplicando em cima de um valor muito maior, e com isso a tua rentabilidade começa a ser muito maior em termos financeiros, em termos reais, entende? E quando o Come Cotas vai lá e come uma partezinha, é a mesma coisa aqui, esse meu 100 viram 101, só que o Come Cotas vai lá e come uma partezinha, aí vira 100 com 85, aí ele rende mais um pouco, cresce mais um pouquinho, aí vem lá o Come Cotas e come mais uma partezinha, vem mais um pouquinho, come mais uma partezinha, e aí eu perco esse potencial de fazer meu dinheiro se multiplicar por mais vezes. E isso faz total diferença. Se a gente parasse por aqui essa aula de hoje, já consegue perceber que faz total diferença investir por conta própria e terceirizar os investimentos. É a grande diferença entre tu ganhar dinheiro investindo e ganhar muito dinheiro investido. Mas tem muito mais coisas aí. Por exemplo,
Um outro aspecto que faz com que seja muito melhor a gente investir o dinheiro por conta própria. O primeiro caso é que o investidor pessoa física, nós investindo nosso dinheiro por conta própria no nosso CPF, a gente tem isenção de pagamento do imposto de renda quando investe em ações. Se a gente respeitar o limite de venda de até R$20 mil por mês. O que é isso? Tô lá investindo em ações, tenho meu dinheiro lá, não importa se é R$1.000, se é R$500 mil. Se eu vender até R$20 mil em ações por mês, eu não preciso pagar nada de imposto de renda. Isso é totalmente legal, isso está na lei. Isso é uma isenção que a gente realmente tem, uma forma de incentivar as pessoas a investirem em ações e mesmo assim, menos de 0,5% da população investe em ações hoje. Mas está tudo bem, a gente está mudando esse cenário. Então, no momento em que eu invisto num fundo de ações ou num fundo multimercados, eu tenho que pagar 15% de imposto de renda. Não importa, eu vou ter que pagar 15% de imposto de renda. Estou abrindo mão de 15% do meu lucro. Estou jogando no lixo, simplesmente isso. Eu sei que tem muito mais propensão a um fundo ter uma rentabilidade menor do que a minha e ainda estou abrindo mão de 15% do meu rendimento. Se eu invisto por conta própria, eu não preciso pagar imposto de renda. É só respeitar esse limite de venda de até R$20 mil por mês. E isso vale para operações que eu compro uma ação, invisto numa ação num dia e vendo num outro dia, certo? Não pode ser no mesmo dia. Se eu comprar uma ação e vender no mesmo dia, aí não tem limite, certo? Eu sempre vou ter que pagar imposto de renda. Além disso, tem a questão dos dividendos. O que são os dividendos? Quando a gente investe em ações, a gente recebe periodicamente dividendos dessas empresas. Por quê? Quando eu invisto numa ação, eu também me torno dono dessa ação. Eu me torno sócio daquele negócio. Como eu sou dono, eu sou sócio, eu também tenho direito a receber uma parte dos lucros daquele negócio, proporcional à quantidade da empresa que eu comprei. Então, esses são os dividendos, uma parte dos lucros da empresa que são divididos comigo, que também sou acionista, que também sou dono daquela empresa. E os dividendos para a pessoa física são isentos do imposto de renda. Eu não preciso pagar imposto de renda sobre os dividendos. Agora, se eu estiver investindo através de um fundo de investimento, o que vai acontecer? Ali no fundo de investimento existe um CNPJ próprio do fundo, é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Então, o fundo vai receber os dividendos e ele vai ser tributado. Vai ser mais dinheiro abocanhado, mais dinheiro comido aí por causa dessa distribuição dos dividendos. Então eu deixo de ganhar, eu abro mão de novo da minha rentabilidade. E aí tu pode estar pensando agora, mas existem alguns aplicativos que nos ajudam a mostrar onde investir. Pode ser que eu não invista através de um fundo, porque eu já vi que não é muito positivo, mas eu posso usar esses aplicativos. Será que é interessante? E tem que ter cuidado nesse negócio. Por quê? Eu não gosto disso. Por quê? Lembra, conhecimento é poder. Quando eu tenho conhecimento, eu tenho poder de tomar decisão de fazer qualquer coisa. Se eu não tenho conhecimento, eu estou sempre delegando, estou sempre terceirizando para os outros a tomada de decisão. Agora pensa comigo, se eu usar um aplicativo, certo? Tem vários aí no mercado, não vou estar falando os nomes, tem vários, mas se eu usar qualquer aplicativo que me ajude a escolher os meus investimentos, eu estou delegando essa decisão, eu estou terceirizando essa decisão de onde o meu dinheiro vai estar investido. Certo? E aí o que acontece? O que esses aplicativos fazem? Eles têm uma certa estrutura, certo? Que vão te direcionando, vão te perguntando quais são os objetivos, quando que tu quer ter tanto dinheiro, qual é a data que tu quer ter esse dinheiro, quanto que tu tem para investir hoje, e ele faz um planejamento rápido e te indica um fundo de investimento, justamente um fundo de investimento. E aí, quando ele te indica um fundo de investimento, tu tem que pensar o seguinte, esse aplicativo, ele tem uma base de usuários gigantesca. Esse aplicativo tem uma base de usuários gigantesca. São milhões de pessoas usando o mesmo aplicativo. Será que existem milhões de fundos de investimento? Milhões de fundos de investimento. Especificamente, para cada investidor, para cada pessoa que usa o próprio aplicativo? Ou será que existem algumas 10, 15 opções de fundos de investimento com estratégias diferentes e cada investidor que se enquadrar mais ou menos naquele perfil que é direcionado para o jeito que aquele fundo investe, o próprio aplicativo vai dizer, esse fundo é melhor para ti. O que será que vai acontecer? Será que existem milhões de fundos, um para cada um certinho, que vai bater certinho com os objetivos de cada investidor que está usando aquele aplicativo? Ou existem uns 5, 10, 15 no máximo fundos ali que a gente vai ser encaixado mais ou menos no perfil daquele fundo e é aquele que vai ser indicado? Com certeza a gente não vai ter milhões de fundos de investimento
para justamente um para cada pessoa. Vai ter uns 5 ou 6 ali que vão ser direcionados mais ou menos para o mesmo perfil de pessoas. Só que milhões de pessoas têm realidades totalmente diferentes. Então, quando eu terceirizo essa decisão, além dele me indicar para um fundo de investimento, que eu já sei que eu pago várias taxas, que os gestores profissionais tendem a ter uma rentabilidade menor que a média do mercado, por todos esses fatores que eu comentei nessa aula de hoje. Além disso, existem aplicativos que indicam fundos que são da própria empresa, dono do aplicativo. E aí existe um conflito de interesse gigante, né? Porque, obviamente, independentemente dos seus objetivos, do que tu preencher ali, ele vai te indicar um produto dele, um fundo de investimento dele, porque ele quer ganhar com a taxa de administração, ele quer ganhar também com a taxa de performance, se ele conseguir performar melhor do que a média do mercado. Então, tem todos esses pontos que a gente tem que parar e pensar. Será que eu terceirizo a minha decisão de investimento ou não? É simplesmente eu pensar no seguinte, cara. Eu vou ficar trabalhando, investindo tempo para ganhar dinheiro de forma que eu use minha força física, e como assim que eu não vou dedicar 10 minutos do meu dia para eu estudar sobre como ganhar dinheiro sem estar trabalhando? O meu foco tem que estar mais em gerar renda passiva do que renda ativa. A renda ativa é aquela que eu preciso trabalhar. A renda passiva é aquela que eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Eu posso estar na praia, eu posso estar no hospital internado porque deu um problema de saúde em mim, aconteceu esse problema. Cara, eu tô lá no hospital e eu tô sendo bancado pelos meus investimentos porque eles estão trabalhando para mim. Agora, se eu terceirizar essa decisão, eu posso estar perdendo para a poupança, como foi o caso do fundo que a gente conversou aqui. Eu posso estar tendo uma rentabilidade real negativa, ou seja, as coisas subindo de preço de forma mais rápida do que o meu dinheiro está subindo de valor nos investimentos. Então, eu estou investindo meu dinheiro, mas estou perdendo dinheiro. Eu não estou fazendo um investimento inteligente. Eu não estou fazendo investimento inteligente dessa maneira. Para fazer um investimento inteligente, eu preciso de conhecimento. Eu preciso dedicar tempo, no mínimo tempo. Quer investir dinheiro para fazer cursos? Ótimo. Quer investir dinheiro para comprar livros e ler? Ótimo. Mas no mínimo, primeiro, tem muito conteúdo disponível. Investe tempo para aprender. Realmente, conhecimento é poder. É isso que vai te tirar de ganhar dinheiro e vai te fazer ganhar muito dinheiro. Os fundos de investimento são extremamente limitados. Eles conseguem investir em 20 a 30 ações no máximo. No resto, eles não conseguem. Além disso, a gente paga taxas, impostos, a gente perde isenção do imposto de renda sobre o lucro com ações, perde isenção do imposto de renda sobre o recebimento de dividendos. E não tem. Se eu entrego o meu futuro para outra pessoa, eu vou sempre estar correndo o risco de tomar a pior decisão possível. Não sei se o gerente de conta, se o assessor da corretora, se o próprio aplicativo vai me jogar numa furada. Só que eu não posso correr esse risco. No momento que eu estou aceitando correr esse risco, eu estou simplesmente entregando o meu futuro para outra pessoa. E eu estou rezando. É simplesmente isso, é um investimento de esperança. Eu entrego o meu dinheiro para outra pessoa e eu começo a rezar, eu tenho esperança de que ela vai conseguir trazer um bom rendimento para mim. E aí eu me anulo de toda essa jogada. Eu só fico como espectador. Eu fico lá rezando, torcendo. Poxa, que tipo de investimento é esse? Pode ser todo tipo de investimento, menos um investimento inteligente. E tu pode estar pensando agora, não, mas espera aí, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que me especializar para ganhar mais, e aí faz mais sentido eu focar no meu trabalho, eu me especializar para eu ter mais resultado financeiro, ganhar mais dinheiro, e aí eu invisto através de fundos, porque essa não é a minha especialidade. Tudo bem, eu entendo que tu pensa assim, mas eu preciso discordar. Sabe por quê? Porque o Ted Oden lá nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa com 163 mil contas em corretoras, buscando identificar qual o perfil de pessoas que teve a melhor rentabilidade durante o longo prazo, durante um período grande de tempo. E ele analisou 163 mil contas de uma das maiores corretoras americanas. E o que ele identificou? Que o perfil de pessoas que tinha a maior rentabilidade, que ficou em primeiro lugar, eram aquelas pessoas que já tinham morrido. O segundo perfil de pessoas que ficou em segundo lugar no nível de rentabilidade foram aquelas pessoas que perderam a sua senha na corretora. E o terceiro nível de pessoas, vou bater palmas aqui, foram para as mulheres. O terceiro perfil de pessoas que tiveram maior rentabilidade foram as mulheres. Isso tudo por quê? Pessoas, em primeiro lugar, pessoas que já tinham falecido. Em segundo lugar, pessoas que tinham perdido a senha.
Em terceiro lugar, mulheres. Por quê? Porque esses perfis de pessoas têm uma menor propensão a ficar toda hora comprando e vendendo investimentos. Toda hora mexendo lá. Eu quero ver qual é a oportunidadezinha agora. Eu quero ver qual é o CDB agora que está rendendo. Eu quero ver qual é a ação do momento. As pessoas que menos fazem isso, obviamente, as que já faleceram, as que perderam a conta da corretora, e as mulheres, em relação aos homens, têm uma ansiedade menor no que se refere a investimentos. Então, quando a gente pensa às vezes, é muito complicado investir, vou ter que investir em conhecimento, vou demorar muito. Cara, para investir bem, o que tu precisa fazer é não fazer muita coisa. Grava essa frase, se puder anota e olha todo dia. Para investir bem e para ganhar muito dinheiro investindo, o que tu precisa fazer é não fazer muita coisa. Quanto menos tu mexer nos teus investimentos, melhor. Tu só precisa de um método e de uma estratégia. Só isso. A partir do momento que tu te dedicar a um método e a uma estratégia, quanto menos tu mexer naquilo, melhor. Quanto menos tu querer ficar comprando e vendendo, melhor. Até porque se a gente for olhar a nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil e até a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a gente começar a olhar horizontes de tempo, a gente vê que, se eu olhar, por exemplo, um resultado anual da Bolsa de Valores, em vários momentos, durante vários anos, a Bolsa caiu e durante vários anos, separadamente, a Bolsa subiu. Se eu olhar intervalos de 5 em 5 anos, aí, em intervalos de 5 em 5 anos, é muito mais fácil eu enxergar. Eu enxergo muito mais vezes que a Bolsa subiu mais vezes do que a Bolsa caiu. Se eu pegar intervalos de tempo de 10 em 10 anos, a Bolsa subiu em muito mais vezes de 10 em 10 anos do que caiu de 10 em 10 anos, certo? Se eu pegar horizontes de tempo, por exemplo, de 20 em 20 anos, a Bolsa sempre sobe em horizontes de tempo grande. Então, se eu fico mexendo, eu estou suscetível a tomar decisões irracionais. Eu estou suscetível a cair na tentação de ter medo de investir porque os meus investimentos, minhas ações estão caindo e eu vou lá e vendo na baixa. Não é essa a lógica. A lógica é comprar na baixa e vender na alta. Só que aí na alta, o que acontece? Começa a sair no Jornal Nacional, começa a sair em capa de revista, começa todo mundo a falar na internet que é a hora de investir em ações, e aí, depois que já subiu pra caramba, eu começo a investir em ações. E aí eu fico só investindo em ações e eu estou comprando na alta. Então não é essa lógica que tem que respeitar a lógica do contrário. Eu preciso de um método. O Adriano falando aí, método RP45 é um excelente método, realmente na estratégia, que faz com que os 10 melhores fundos de investimento sejam os 10 melhores fundos de investimento do mundo. E aí, com base nisso, com algumas pitadas de outras estratégias, existe esse método RP45. Vamos lá. Exceções. Já te mostrei todas as desvantagens, te mostrei todas as desvantagens de investir através de fundos de investimento, de terceirizar os seus investimentos. Já te mostrei que tudo que tu precisa fazer para justamente fazer o teu dinheiro render bem e tu ganhar dinheiro investindo é não fazer muita coisa. Definir uma estratégia, seguir ela e foco no longo prazo. Focando no longo prazo, eu costumo dizer que eu tenho muito mais resultado no curto prazo. E realmente é bem assim que acontece. Mas existem algumas exceções. Existem alguns investimentos que a gente pode fazer através de fundo e isso é sim super saudável. Por exemplo, uma primeira exceção é investimento em previdência privada. Em previdência privada é um tabu no Brasil, né? Tem gente que acha horrível, tem gente que acha ótimo, é sempre esse tabu. É sempre esse negócio de 8 a 80, é bom ou é ruim. Tem gente que acha ótimo, tem gente que acha horrível. Só que na verdade existem perfis de pessoas para as quais a previdência se encaixa. Se eu faço a declaração completa do imposto de renda e eu tiver uma previdência do tipo PGBL, do regime regressivo, vai ser ótimo para mim. Vai ser ótimo para mim e pode ser uma alternativa. Vou investir através de um fundo de investimento? Sim, de um fundo de previdência. Mas eu tenho outras vantagens maiores, como por exemplo, eu tenho uma primeira maior vantagem que eu consigo reduzir o meu lucro tributável, o valor que vai ser tributado, certo? Em até 12%. Esse vídeo aqui não é especificamente sobre previdência, só estou dando uns pontos de alerta. Investir em previdência é ótimo para quem faz declaração completa de imposto de renda, se a previdência for do tipo PGBL e se ela for do regime regressivo, quando o foco é para o longo prazo. Aí eu consigo ou restituir mais dinheiro na hora de fazer a declaração do imposto de renda, ou eu consigo pagar menos imposto de renda de forma totalmente legal a cada declaração do imposto de renda se eu estiver investindo ali um certo valor todo mês. Todo o ano, perdão, até o limite de 12% da minha renda tributável ao ano. Uma outra exceção, fundos passivos. O que são fundos passivos?
Vamos lá, tem fundos de investimento ativos e fundos de investimento passivos, certo? Os fundos ativos quer dizer que eles usam estratégias para conseguir ganhar o dinheiro, certo? Para ganhar o dinheiro eles usam estratégias de forma ativa. Eles compram e vendem toda hora vários investimentos diferentes. Os fundos passivos são aqueles que seguem um determinado referencial, como por exemplo o fundo passivo. O ETF, por exemplo, que é um fundo negociado na bolsa, é só essa a diferença. Um ETF que é o IVVB11, ele é um fundo de investimento que segue a rentabilidade de um índice americano de ações, do S&P 500. Então, se eu quero investir indiretamente nas ações americanas, eu vou lá e invisto nesse fundo. Nesse caso vale a pena, porque eu não conheço ações americanas, é um negócio que está distante de mim. Então vale a pena eu pagar um pouquinho de taxa de administração para eu investir e conseguir a rentabilidade média das ações americanas, se assim eu quiser fazer. Um outro tipo de fundo passivo que vale a pena investir é um fundo cambial que investe em dólar. E por que ele é um fundo passivo? Porque o gestor ele usa estratégias de forma que ele consiga a mesma rentabilidade da cotação do dólar. Então, na verdade, ele segue sempre a cotação do dólar. Ele usa estratégias justamente para isso. Se eu quero investir em dólar, eu tenho a opção de comprar papel moeda e ter que guardar num cofre em casa ou ter que pagar para alguém guardar, ou eu tenho a opção de investir através de um fundo de investimento em dólar. Então, se mostra uma estratégia mais acertada, eu pago uma taxa pequena e eu não tenho esse problema de ter que ficar guardando, custodiando esse papel moeda, esse dinheiro do dólar. Não tem que pagar IOF nesse caso, então são várias vantagens. Fundo de investimento multimercado em ouro também é uma possibilidade. Por quê? Para investir em ouro, eu posso investir em ouro negociado na bolsa, só que aí eu preciso de bastante dinheiro. Eu posso investir em ouro físico, mas eu tenho que guardar essas barras de ouro. E eu tenho a possibilidade de fazer o quê? Investir em um fundo de investimento multimercado. Em um fundo de investimento multimercado que investe em ouro. E ele me garante a rentabilidade, ele me garante a variação de preço do ouro. Então esses fundos passivos se mostram mais atrativos porque eles cobram taxas pequenas e eliminam vários problemas que eu posso ter para investir, várias barreiras que eu posso ter para investir nesse tipo de investimento, certo? Então exceções: previdência do tipo PGBL do regime regressivo para aquelas pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda, e fundos de investimento passivos com estratégias específicas, como o fundo cambial, que investe em dólar, como o fundo multimercado, que investe em ouro, como os fundos de índices de ações, seja brasileira, ações brasileiras, sejam americanas, certo? E resumindo tudo isso, gente, se tu quer terceirizar os teus investimentos, tu assistiu tudo isso aqui, tu viu todas as desvantagens que tu tem quando tu terceiriza os teus investimentos, o que tu pode fazer? Tu pode ou assumir a postura de aprender, de ter a noção de que conhecimento é poder e tu realmente ter esse conhecimento, ou tu pode terceirizar essa decisão. Só que em todos os casos tu vai precisar de conhecimento, porque é imprudente demais tu delegar as decisões de investimento do teu dinheiro para outras pessoas. Se tu quer delegar o investimento, ok, mas tu precisa ter uma base, tu precisa saber como as coisas funcionam para aí tomar a tua decisão. E se tu quer continuar investindo pro fundo de investimento, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo entre a gente não vai brigar, certo? Só que eu preciso te expor, tu precisa saber realmente em que terreno tu tá pisando para tomar as melhores decisões. E aí tu vai analisar qual a melhor decisão para ti, certo? No meu caso, eu prefiro investir meu dinheiro por conta própria, não perco nada de tempo no meu mês para isso. Eu olho uma vez por mês as minhas ações, meus investimentos, e a cada 3 meses eu preencho lá o meu raio-x financeiro. O pessoal do método RRP45 sabe do que eu estou falando, e eu vou acompanhando minha evolução patrimonial, e também eu vejo a carteira de investimentos para ver se eu preciso fazer alguma modificação ou outra. Eu posso fazer isso a cada 6 meses ou a cada ano. Não exige tempo. Lembrando, para eu ganhar dinheiro, para eu ganhar bastante dinheiro investindo, basta eu não fazer muita coisa. Isso é tudo que eu preciso fazer, certo, gente? Só preciso de um método, só preciso de uma estratégia para isso. Deixa eu pegar algumas perguntas aqui. Vamos ver. Vinícius, qual a quantidade de pessoas endividadas no Brasil? Hoje está na casa dos 60% a 65%. Ainda tenho dúvida de como avaliar alguma empresa para investir, mais o que se deve olhar além dos valores. PL, PVP... Tá, esse não é o tema da aula de hoje. A gente pode fazer uma
uma aula específica sobre isso. Eu vou anotar para a gente fazer nas próximas semanas uma aula sobre análise qualitativa que o pessoal já vem me pedindo aqui. Tem análise quantitativa, que é olhar os indicadores, os números, e tem análise qualitativa, que é o realmente identificar outros pontos na avaliação da empresa para eu decidir efetivamente se eu vou investir naquela empresa ou não. E aí a gente faz uma aula especificamente dedicada a isso. Porque eu falar aqui 5, 10 minutos sobre isso é raso demais, é simplista demais e vai te levar a tomar decisões erradas. Certo, gente? Se tu realmente curtiu essa aula, o que tu faz agora? Deixa o teu like aqui embaixo. Como tu deixou o curtir, o gostei, ele vai multiplicar essa aula ao vivo para muito mais pessoas. Se tu deixar o like aqui embaixo, ele vai entender que esse assunto merece chegar para mais pessoas. Então ele vai acabar distribuindo organicamente mais isso. E se tu já curtiu também e conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse tipo de conteúdo, que estão na dúvida de onde investem, se terceirizam esse investimento ou não, que estão nesse mar de começar a investir e não sabem muito bem o que fazer, esse conteúdo pode ajudar essas pessoas e tu sabe disso. Então pega e compartilha essa aula ao vivo que a gente fez hoje para essas pessoas, de forma que elas possam ter uma clareza maior, possam olhar bem, ter clareza de em que terreno elas estão pisando e aí tomarem suas melhores decisões para fazerem o seu investimento render e não focarem só em ganhar dinheiro, mas em ganhar muito dinheiro, porque sem fazer muita coisa a gente já consegue ganhar muito mais do que apenas ganhar dinheiro investindo. Certo, gente? Show como sempre, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. Mais uma quarta-feira. Um grande abraço e até mais.